Na capital amazonense, há aproximadamente 3.500 alunos com autismo nas escolas gerenciadas pela prefeitura. Os números são preocupantes, pois mães e crianças vêm sentindo na pele com a falta de mediador em sala de aula e com a falta de comunicação com a Secretaria Municipal de Educação, que tem à frente da pasta Dulce Almeida, irmã do prefeito Davi Almeida. Esta reportagem vai mostrar um pouco do dia a dia de mães com filhos que têm o transtorno do espectro autista. Para Vitória Lima, mãe do pequeno Arthur Miguel, de 4 anos, que é autista de grau 1 e possui transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o dia começa bem cedo, quando o menino precisa ir à escola. Porém, mesmo com o laudo médico, Arthur não tem auxílio de um mediador em sala de aula. E até então, com 4 anos, tem sido ainda um processo muito difícil, na escola, porque Arthur Miguel ele precisa de acompanhamento com o mediador em sala de aula e ele não tem. O papel do mediador foi dado para Arthur Miguel quando ele tinha 3 anos de idade, para ele fazer acompanhamento na creche. Até então, a creche não conseguiu mediador, e ele foi para outra escola agora com 4 anos, por ser MEI, e foi dado também esse papel do mediador para ele na escola, e a escola em si não conseguiu. Porque, segundo a escola, em cada sala tem uma pessoa com deficiência. Então, para o governo, seria muito difícil conseguir um mediador para cada sala, porque toda sala tem uma pessoa com deficiência. Então, até então, o Arthur ele não tem mediador na escola, e a professora relata que ele precisa, desse suporte de um mediador, porque somente a professora não consegue, porque são mais de 20 alunos na sala do Arthur. Sem o profissional em sala de aula, Vitória Lima, que é mãe solteira, se vê impedida até mesmo de trabalhar, pois como o filho apresenta crises, a direção da escola liga para ela com frequência para buscar o menino. Para ajudar a manter o filho nas terapias, a jovem viu na costura uma fonte de renda. Uma fonte, que eu tive para conseguir arrecadar mais dinheiro foi a costura. Eu tive que aprender, assim, sem ninguém me ensinar, só vendo tutorial no YouTube. E tive que aprender a costurar. Nesse aprendizado eu aprendi a fazer calcinha, aprendi a fazer necessaire. E nisso eu vi uma fonte de lucro. Taina dos Santos é mãe de Wagner Etiel, de 12 anos, que é autista grau 1 e possui transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A mulher relata em meio às lágrimas o preconceito enfrentado pelo filho em sala de aula. Na procura do mediador para os meus filhos desde 2021, e é uma coisa muito chata, é uma burocracia muito grande. Me dizem que é para mim ir no canto, me dizem que é para mim ir no outro, e eu vou. Aonde me manda, eu vou. Eu já cheguei até a chorar, porque ele diz: mamãe, eu estou com dificuldade na escola, meu professor não pode me ajudar, meu professor não pode me orientar, e às vezes o professor tem que parar. Alguns que têm um coração bom ainda para ajudar ele. Ele já chegou em casa chorando. Então, eu paro de trabalhar para ficar com ele na sala de aula. Se eu ficar na sala de aula, eles não comem, porque eu sou mãe e pai e eu não tenho orientação de ninguém. E a única orientação que eu tive ainda da secretaria é que não tem mediador para a Zona Sul, só para a Zona Leste, para as outras zonas de Manaus. Tenha mais amor. Eu sei que hoje em dia está difícil. Meus filhos passam, às vezes, por bullying na sala de aula. Faz igual a Bíblia, se coloque no lugar do seu próximo. A falta de mediadores na rede municipal de ensino chegou a ser investigada pelo Ministério Público do Amazonas, que questionou a Prefeitura de Manaus sobre a ausência dos profissionais de apoio em sala de aula. Mas até agora nenhuma medida foi tomada. A psicóloga Aline Raquel, que possui especialidade com o autismo, relatou ao Radar Amazônico a importância de um mediador escolar e as consequências que uma criança com autismo pode ter pelo não acompanhamento do profissional de apoio. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neurológico, ou seja, a criança ela já nasce com esse transtorno, não tem como adquirir depois, É um prejuízo para a vida toda, Como eu falei anteriormente, é importante fazer o diagnóstico precoce. E a escola ela é o principal agente de observar essas alterações. Às vezes, quando os pais eles não conseguem identificar ali no seu ambiente familiar, quando entra na escola, são os professores que começam a observar esses atrasos. Então, a grande dificuldade ou o grande desafio é exatamente fazer com que essa criança possa se adaptar e possa se desenvolver, seja na sua aprendizagem, seja nas suas interações
comportamentais, emocionais na escola. Então, ter um assistente terapêutico que possa auxiliar, né, nesse contexto é muito importante. Nesse mês de abril, o projeto de lei número 430/2021, que cria a Clínica Escola do Autista, foi transformada em lei. A norma, de autoria do vereador Wallace Oliveira, não foi votada e nem foi sancionada pelo prefeito, mesmo o projeto sendo de um parlamentar aliado ao chefe do executivo. Davi Almeida acabou perdendo o prazo e o projeto retornou para o Legislativo Municipal, onde foi promulgado e transformado em lei pela própria mesa diretora da CMM. Com isso, nem mesmo os vereadores conseguiram fazer com que o prefeito de Manaus cumpra a lei federal que determina a presença de mediadores em salas de aula para acompanhamento de alunos autistas. Com uma lei sem efeito prático, mães e crianças seguem sendo negligenciadas pelo poder público municipal.